Boa noite a todos. Vamos começar a nossa quinta aula, né? E dessa vez nós vamos dar início ao nosso estudo, né, de Mariologia, onde nós vamos dar continuidade para fundamentar melhor ainda o nosso entendimento, né, sobre a verdadeira devoção, aquela reflexão que a gente estava fazendo sobre o Tratado de São Luís. Então, agora, né, nós vamos começar a usar como base do nosso curso esse livro, né, o Compêndio de Mariologia, que nós podemos adquirir aí na nossa secretaria paroquial, ou então direto na Cultor de Livros também, ou então entrar em contato conosco, né, e a gente pode aí também estar conseguindo esse livro para vocês, para que vocês possam, né, também conosco dar continuidade a esse aprendizado, né, sobre a Virgem Maria. Então vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar início, né, à nossa reflexão, nossa quinta aula, né? Também vamos começar esse aprofundamento, né, em alguns tópicos da Mariologia. Então nós não temos, né, aí muitas aulas, né, para isso, mas nas nossas aulas, nessas aulas que nós vamos ter, nós vamos aí, né, tocar, né, alguns tópicos importantes. Hoje nós vamos dar início, né, essa reflexão da Mariologia sobre o porquê, né, estudar a Mariologia, né, porquê estudar, né, a Virgem Maria, né, a Mãe de Jesus Cristo, onde nós vamos aí entendendo, né, o porquê, né, principalmente, né, daquilo que é, né, daquilo que a própria teologia vai desenvolvendo segundo aquilo que é a própria pessoa, né, a figura da Virgem Maria, tanto na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério também. Então nós vamos aí, né, fazendo a nossa reflexão. A primeira coisa, né, que é importante, né, que nos chama a atenção na Mariologia, a primeira coisa é a importância antropológica. O que quer dizer isso, né? Essa importância antropológica, né? Tem a ver, né, com aquilo que é a condição de perfeição, né, da Virgem Maria, né? Então, em Maria se conserva a perfeição, né, da criação, podemos dizer assim, né? Por quê, né? Porque como Maria foi preservada, né, do pecado original, e isso nós vamos ver em umas aulas para frente, onde nós tocaremos aí o dogma da Imaculada Conceição. Como Maria, né, ela foi preservada, né, do pecado original, ela não tem pecado, então em Maria se conserva, né, aquilo que Eva perdeu. Então a perfeição que há em Maria, é claro, é aquela que Adão e Eva foram criados no paraíso, mas pela sua desobediência, pelo seu pecado, pela sua desordem, eles perderam, né, essa condição de perfeição, né, da sua própria natureza. E é claro, né, o pecado corrompeu. Então, em Maria, né, como foi preservada do pecado original, Maria conserva, né, essa perfeição original, né? Como nela, né, foi preservada essa perfeição original, também em Maria há uma justiça original. O que quer dizer isso, né? A justiça original, ela significa o quê, né? Ela significa que em Maria, né, tudo está, né, numa perfeita justiça. Todas as áreas as áreas da vida da Virgem Maria, né, interiores e exteriores, estão, né, numa profunda, né, justiça original. Isso quer dizer o quê, né? Que em Maria, né, não há excessos e não há faltas, né? Tudo é ordenado, tudo é ali, né, perfeito, né? Tudo se move, né, numa perfeita harmonia. Isso é muito interessante, né? Porque, é claro, né, isso é um privilégio, né, que vem através
da Imaculada Conceição, né? Depois, né, por essa justiça original, né, nós dizemos que em Maria se conserva a imagem e semelhança. Então, aquela imagem e semelhança do qual o homem foi criado, né, que ali, né, que Adão e Eva, né, corromperam, né, pelo seu pecado, né, essa imagem e semelhança, né, naturalmente em Maria, como foi preservada do pecado, Maria conserva, né, essa originalidade da imagem e semelhança. Uma outra coisa, né, que também é muito importante para o desenvolvimento e a reflexão antropológica, né, da Virgem Maria, né, é que em Maria, né, ela, assim, né, por ela ter sido, né, a mulher, né, como que ali São João vai, né, colocar muitas vezes no Sagrado Evangelho, né, vai chamar, Jesus chama Maria de mulher, né? O que quer dizer isso, né? Esse termo mulher é muito importante, né? Porque, né, uma mostra que aquilo que é, né, a obra de Deus, né, está vinculado, né, não só ao homem Jesus Cristo, mas a mulher, né? Então, assim, por isso que a tradição da igreja, né, a teologia, vai chamar, né, a partir daquilo que São Paulo vai falar, né, sobre Jesus Cristo, né? São Paulo, na carta aos Romanos, diz que Jesus Cristo é o novo Adão, e aí vão chamar, né, os santos padres, né, vão chamar de Maria a nova Eva, né? Então, isso é interessante, por quê, né? Porque Maria, assim vai dizer, né, os teólogos, né, Maria, assim como Jesus Cristo é homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é homem no mais profundo sentido da palavra, né, e mais pleno sentido da palavra, Maria é mulher no mais profundo e pleno sentido também dessa palavra, né? Por isso que Jesus Cristo, né, comparado a Adão, né, o novo Adão, e Maria, né, a nova Eva, né? Porque essa é a mulher por excelência, né? É a mulher perfeita, né, que seria aquela, né, Jesus Cristo, né, como ali, né, exemplo para os homens, e Maria, né, exemplo para todas as mulheres, né? Porque, né, porque nela se conserva, né, essa grande graça da perfeição original. E é claro também, né, por uma mulher, né, diferente daquilo que era a obra dos antepassados. Se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele se remete, né, aos homens para que a nova criação se realize, né, a restauração, né, dessa nova criação se realize, né. Deus, ele vem o que, né, se manifestar primeiro através de uma mulher, né, que é a Virgem Maria, que ali, né, dá o seu sim para aquilo que é, né, a própria obra de salvação, né? Então, Maria é a nova Eva. Então, é importante isso, né? Quando nós refletimos, né, temos essa reflexão, né, sobre a importância antropológica, nós refletimos justamente sobre essas realidades aqui, né? Por quê, né? Porque a gente só consegue entender, né, a antropologia. O que é antropologia, né? Antropologia quer dizer o quê, né? Aqui, né, a divisão aqui, antropos quer dizer homem, ser humano, né? E logia, né, no caso, seria estudo, né? Então, seria o estudo do ser humano, né? Antropologia, né? Então, diante disso, né, Maria, como é aquela que conserva em si aquilo que é a perfeição da criação, assim, né, estudar a antropologia, né, pela Virgem Maria é encontrar aquilo que seria, né, a perfeição, né, ou a condição perfeita que todo ser humano deveria alcançar, né, porque ela é essa obra-prima de Deus, né, porque é a obra, né, que realmente, né, é o único ser humano que não foi corrompido pelo pecado original. Então nós vamos vendo, né, como que é importante também, né, esse estudo da Mariologia, né, para que a gente possa entender, né, não aquilo que é somente a figura da Virgem Maria, mas para entender, né, aquilo que a onipotência divina, né, o poder de Deus, realizou nessa mulher.
que realmente foi instrumento, né, de salvação para a humanidade. E é isso, né, que é o chamado, né, de todas as mulheres também, né, para ser também canal de salvação, né, para a nova humanidade. Então nós vamos vendo, né, como que é importante esse estudo, né, para que a gente possa aí aprofundar cada vez mais no conhecimento, né, daquilo que é a natureza humana, mas também, né, daquilo que é o poder de Deus e, é claro, né, dessa figura, né, que é a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, que realmente ali, né, nos trouxe o Filho de Deus a essa terra para a nossa salvação. Né. Depois, né, algumas coisas também são muito importantes, né, diante dessa reflexão antropológica, né? Por quê? Né? Porque já que em Maria, né, há todas essas questões, né, de perfeição, de justiça original, de conservação, né, dessa imagem e semelhança, então, assim, em Maria há o quê? Né? É aquilo que é o efeito, né, de todo esse ordenamento interior e exterior também, né, que é a felicidade, a realização e uma liberdade plena. Né? Então, em Maria se manifesta justamente isso, né? A felicidade, a realização e a liberdade. Então, essas três coisas aqui, elas têm a ver o quê, né? Com aquilo que é a condição de maturidade humana. Toda pessoa que alcançou a sua maturidade, ele é o quê, né? Ele é feliz, por quê, né? Porque alcançou também, né, aquilo que é a sua própria vocação, aquilo que realmente vai realizar, né, na vida, né? Tem sentido para a sua vida, né? E é claro, né, quando a pessoa alcança a felicidade e a sua própria realização, ela consegue ser muito mais livre, porque ela não fica buscando outras coisas, mas ela busca somente aquilo que realmente ela percebe que poderá realizar e conservar nessa felicidade e essa realização, né? E isso, naturalmente, né, a liberdade nos ajuda, por quê? Porque faz com que a gente se incline cada vez mais à busca do bem supremo, porque é o bem supremo que naturalmente vai nos dar isso aqui, né? A felicidade e a realização plena, porque o bem supremo não é um bem passageiro, não é um bem material, não é um bem dessa terra, mas é um bem que é eterno. E esse bem eterno, né, nós chamamos de sumo bem, né? Sumo bem, que é Deus. Então, por isso que quando o anjo vai lá anunciar a Virgem Maria, né, que ela seria mãe do Salvador, o que o anjo fala, né? O anjo diz assim: alegra-te, cheia de graça. O que quer dizer isso, né? Maria que está cheia de graça. Maria cheia de graça, o que? A graça é o próprio Deus. Então, se Maria está cheia de graça, ela já estava cheia de Deus, né, da graça divina, né? Então nós vemos isso, né? Essa plenitude de graça em Maria, né, realmente, né, já a fazia feliz, realizada e, é claro, né, já fazia ela capaz de usar da sua liberdade plenamente para escolher o bem, né, o bem maior, né? Que, é claro, nós vemos, né, tudo aquilo que aconteceu, né? Se fosse uma qualquer Maria, né, é claro, e se Maria, né, não tivesse sido preservada do pecado original, né, ela não estaria inclinada totalmente ao bem, né, porque ela teria forças concupiscentes, né, que atrairia ela para um outro caminho, né, ou para o bem próprio, né, para o bem ali, né, parcial, né, mas em Maria, né, há sempre uma busca do bem comum, do bem total, né, que é o bem do próprio Deus. Né? E é por isso que ela ali, né, com toda liberdade e liberalidade de coração, ela dá o seu sim. Né? Mas tudo isso vem, é claro, né, essa plenitude aqui, né, de felicidade, realização e liberdade acontece justamente pela sua preservação, né, do pecado original. Mas é claro, né? Tudo isso aqui nos ensina o quê, né? O verdadeiro caminho, que é o sumo bem, que é Deus, para alcançarmos a nossa felicidade, a nossa realização e, é claro, o bom uso da nossa liberdade aqui nessa terra. Né? Então, todos nós temos essa possibilidade, né? Porque recebemos de Cristo, recebemos da Virgem Maria esses pequenos indicativos de como realmente, né, aí, né, caminhar
para alcançar isso aqui, né? É claro que a plenitude disso aqui acontecerá somente no céu, né? É claro, né? Só no céu. É claro, a liberdade aqui nessa terra, mas é claro, né? No céu a nossa liberdade estará totalmente inclinada ao sumo bem, que é Deus, né? Então, assim, lá nós seremos eternamente felizes, realizados, plenos, porque Deus é o único que pode nos completar, né? Totalmente, então nos veremos totalmente realizados e é claro, né, a partir desse uso, dessa liberdade aqui nessa terra. Então Maria, ela teve essa grande capacidade, por isso deu o seu sim, né, para a salvação da humanidade, mesmo não entendendo tudo aquilo que ia acontecer. Maria não entendia tudo o que ia acontecer, mas ela confiava, né? Porque também essa condição de perfeição de Maria possibilitou, nessa condição de buscar o bem supremo, possibilitou a ela, né, uma confiança muito maior do que nós temos, uma esperança muito maior naquilo que os profetas diziam sobre o Messias e sobre a obra de salvação do que nós temos também, né? E uma capacidade de caridade, de amor, né? Que é assim, essa capacidade de correspondência no sacrifício, dessa correspondência aí, né, da entrega total, né, que é o que ela fez da sua própria vida, quando ela diz, né, eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra, na passagem de São Lucas, né, no capítulo 1, nós vamos ver justamente isso, né, e é claro, né, essa capacidade de sacrifício, né, e é claro, de dar o seu próprio filho, né, para a nossa salvação, né, e aí nós vamos percebendo, né, como que realmente, né, o estudo sobre a Virgem Maria vai nos levando cada vez mais, né, aquilo que é a união com Cristo, né, a união com Deus. Por isso que agora, né, primeiro vimos a questão da devoção e agora nós estamos, né, realmente aprofundando os dados mariológicos para que assim a gente possa, né, realmente fundamentar mais ainda, né, na teologia que a Igreja nos ensina sobre a nossa devoção, né, para que a gente não caia em nenhum erro. Depois, o segundo tópico também muito importante para o estudo da Mariologia que são, né, as fontes mariológicas, né? O que são as fontes mariológicas? São, né, ali, né, tudo aquilo que a gente pode pesquisar, tudo aquilo que a gente pode, né, ali, né, ler e, é claro, né, se aprofundar para um conhecimento maior, né, da Mariologia. A primeira fonte mariológica é a Sagrada Escritura, né? A Bíblia. Então, a primeira fonte mariológica é a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? Onde ali, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos no Antigo as prefigurações e no Novo Testamento nós contemplamos aquilo que são as realizações, né? Ali, né? Aquela forma de perceber, né, a figura da Virgem Maria muito objetiva, né, e muito explícita nos sagrados evangelhos e, é claro, né, uma forma implícita no Apocalipse, em algumas cartas também, né, principalmente a carta aos Gálatas. Também nós vemos aí, né, a figura da Virgem Maria aparecendo também de uma forma implícita, né? Então nós vemos aí, né, a segunda fonte, né, também importante, né, para a Mariologia é o que, né? É a tradição. E o que é a tradição, né? São João diz no final do Sagrado Evangelho, uma coisa muito interessante que ele vai dizer, né? Lá no final do Evangelho ele vai dizer assim, né? Lá no capítulo 21, versículo 24 seguinte, né? Ele vai dizer assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Depois, no próximo versículo, ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever, né? Olha só, né? São João diz que aquilo que ele escreveu é só o necessário, mas Jesus Cristo fez muitas outras coisas. E como que nós conhecemos essas outras coisas que Jesus disse, Jesus ensinou? Como que a gente conhece isso? Através
da tradição, né? Então, assim, por quê? Porque os apóstolos ensinaram aos seus discípulos, os discípulos ensinaram aos seus discípulos e foram transmitindo esse conhecimento, né, daquilo que Jesus Cristo, ou daquilo que aconteceu naquela época ali, né, onde ali naquela época apostólica, no início da igreja, aquilo foi sendo transmitido. A tradição é justamente isso. E, naturalmente, a tradição também é aquela que escreve aqueles que são, né, os textos sagrados do Novo Testamento, né, os evangelhos, os evangelistas, ali as cartas, né, de São Paulo, também algumas outras cartas de São Tiago, de São Judas, o Apocalipse de São João, né, as cartas de São João. Várias daquelas cartas foram escritas o quê? Pela tradição, né? Pelos apóstolos ou por discípulos, os evangelistas ou então, né, algum outro discípulo ali, né, como a carta aos Hebreus, né, que há muito tempo atrás, né, se achava que era de autoria de São Paulo, porque traz ali alguns elementos encontrados também nas cartas de São Paulo, mas hoje, por alguns estudos, já se diz, né, que essa carta ela não foi escrita por São Paulo, mas está ali, né, como um texto sagrado, porque foi escrito por algum discípulo dos apóstolos, né, porque ele traz, né, todos aqueles elementos importantes, né, para o entendimento ali, né, principalmente daquilo que é o sumo sacerdócio de Cristo e assim algumas outras coisas que ali, né, Jesus Cristo dá novo entendimento, né, podemos dizer assim, né, daquilo que o povo antigo vivia e agora, né, nós vivemos. Depois, a segunda coisa que também é muito importante é o censos fidelium. O que quer dizer isso, né? Census fidelium é o que, né? É o censo de fé do povo de Deus, né? É claro, né? Como a tradição, né, transmitiu os ensinamentos, o povo, muitos deles, né, que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas sabiam escutar, né, foram escutando essas histórias e foram também transmitindo essas histórias, e todo esse senso de fé foi sendo incutido na vida do povo. Por isso que quando vai se declarar um dogma, né, claro, hoje em dia, né, se faz o quê, né? Se manda uma carta, né, o Papa manda uma carta para os bispos, né, das dioceses e pergunta, né, se aquele dado ali de fé, que está querendo declarar dogma, né, aquele dado de fé, ele é comum no senso de fé dos fiéis, né? Se aquele povo ali crê, né, naquele dado, naquela verdade de fé, né, ou tem, né, devoção, né, aquela verdade de fé, né? Então nós vemos aí, né, como que também essas coisas também são importantes, porque também, né, é como aquela coisa, às vezes a gente escuta uma palestra ou então escuta alguém falando alguma coisa e a gente acha, bem, isso aqui é estranho, né? A gente nem sabe o que é, né? Mas tem alguma coisa em nós que, na consciência, que dá aquele estalo assim, pô, isso aqui tá um pouco estranho. E a gente, a gente fica ali, né, sem saber o que é, e é justamente isso aqui, né? Como a gente tem um senso de fé, naturalmente, algumas coisas, a fé, o dom da fé, ele nos alerta a nossa consciência para que a gente possa, né, realmente não fugir, né, do verdadeiro caminho da salvação, que é assim, né, a verdadeira fé. Depois, outra fonte também muito importante, né, lembrando também, né, que no Census Fidelium, né, aqui geralmente estão, né, as devoções também, né, as devoções marianas, assim, não só as devoções marianas, mas outras circunstâncias também, né, devoções populares, né, estão dentro desse âmbito aqui, né, dessa fonte, né, mariológico também. E depois, né, o magistério. O magistério também é uma fonte muito importante, por quê, né? Porque o magistério é o quê, né? É a palavra oficial da igreja sobre algum determinado ponto, né, da doutrina, né?
Então, quando os bispos, né, o magistério é o que, né, são os bispos unidos com o Santo Padre, o Papa, que ali, né, declaram um dogma, que declaram um ensinamento oficial da Igreja, né? Então, o magistério é muito importante. Nós temos vários documentos do magistério, né, que ali, né, vão nos ajudando a esclarecer, né, esses pontos, né, da teologia. Às vezes, uma coisa que vem no Sensus Fidei lá de trás, que nunca foi muito estudado ou nunca foi muito desenvolvido teologicamente, em um determinado momento se sente a necessidade, né, de desenvolver, né, de explicar, de tentar entender melhor, né, o porquê que aquele povo vive aquilo, crê naquilo ou celebra aquilo. Então, o que vai acontecer, né? Que aí esse outro ponto das fontes, né, que é a teologia. A teologia vai fazer o quê, né? Os teólogos, eles vão se debruçar sobre aqueles dados ali, né, que está no Sensus Fidei, do Sensus Fidelium, e vai, né, ali desenvolver, né, uma explicação, né? E é claro, muitas vezes essa explicação ela entra o que, né, ali, né, aprovada pelos bispos, né, pelo Santo Padre, pela Igreja, entra no magistério da Igreja, né, como ensinamento oficial. Então, também é bem importante isso, né? E depois, né, como último, né, última fonte, né, mariológica, né, nós temos, vou apagar aqui esses dois primeiros aqui, nós temos a espiritualidade. A espiritualidade. E é claro, né, tendo em vista aquilo que é a Mariologia, que está sendo o nosso estudo aqui, né, quando nós falamos da espiritualidade, nós vemos, né, várias circunstâncias, principalmente as práticas devocionais. Nós vemos também, né, temos aqui também, né, aquilo que são as aparições da Virgem Maria, né, porque Maria, nas suas aparições, ela sempre traz uma mensagem, e geralmente uma mensagem vinculada à espiritualidade, né, porque nós vemos ali, né, sempre às vezes um alerta, um chamado à vida de oração, à penitência, um chamado à oração do Santo Terço, né, um chamado de conversão. Nós temos sempre, né, algumas coisas relacionadas nas aparições à espiritualidade. Outra coisa também importante, né, vinculada à espiritualidade, vinculada também à Mariologia, né, é ali, né, por exemplo, alguns autores, né, que escreveram, né, dados, né, ali, né, reflexões espirituais mariológica. Nós temos, né, alguns grandes autores, por exemplo, São Bernardo de Claraval, nós temos, né, o próprio São Luís, né, que escreve o Tratado, né, da Verdadeira Devoção, nós temos Santo Afonso, Maria de Ligório também escreve muitas coisas sobre a Virgem Maria, né, tem um livro muito belo dele chamado As Glórias de Maria, que vale a pena também ler, né, como um livro de espiritualidade. Se eu não me engano, ali ele faz uma explicação, né, uma explanação sobre a Salve Rainha, né, também muito importante. São Tomás de Aquino escreve um comentário, né, sobre a Ave Maria, né, a oração da Ave Maria, assim como outros, né, autores também escrevem muitas coisas sobre Nossa Senhora, né? Nós temos, graças a Deus, hoje muitos autores que escrevem, né, textos de espiritualidade sobre a Virgem Maria. E é claro, essa espiritualidade geralmente ela está, né, vinculada a toda essa realidade, né, do magistério, da teologia, do Sensus Fidei. E naturalmente também, né, aqui dentro dessa espiritualidade também tem aqui também, né, algumas coisas bem particulares. Por exemplo, né, alguns santos, né, que tiveram, né, alguma experiência, né, com a Virgem Maria também, né, alguns videntes de Nossa Senhora, né? Nós temos vários relatos, né? Temos algumas obras, por exemplo, que falam, né, da vida de Nossa Senhora, né? Videntes, né, pessoas que tiveram, né, uma experiência com a Virgem Maria e receberam, né, da graça divina, né, o conhecimento, né, da história da Virgem Maria, né? Nós temos aí, né, a serva de Deus, Catarina Emmerich, né, que escreve uma vida de Nossa Senhora. Aliás, ela relata, né, vão escrever para ela, se não me engano, ela não sabia escrever, né, mas ela vai relatando as visões que ela vai tendo e vão escrevendo. Nós temos uma outra vidente também, que agora não me lembro o nome, mas escreve um livro chamado A Cidade Mística de Deus, que também é uma história, né, que fala, né, da Virgem Maria. Então nós temos aí, né, vários elementos, várias fontes que nós podemos, né, consultar
para conhecer, né, mais ainda a Virgem Maria, né? E é claro, né, podemos dizer, né, na Sagrada Escritura tem muito pouco que fala sobre Maria, né? Mas é claro, o pouco que tem já dá, né, muita coisa para ser produzida, né? Então a gente vê aí, né, como que realmente, né, o pouco que foi escrito de Nossa Senhora, que for o necessário, é aquilo que realmente nos dá embasamento para que a gente possa desenvolver muitas outras coisas. Então nós vemos aí, né, que é claro, né, o Sagrado Evangelho ele está para nos falar de Cristo, mas é claro, nunca deixa de lado esse grande mistério da vida de Cristo, que é a sua própria mãe. Então, é muito importante. Outra coisa também importante da Mariologia, né? Maria é uma síntese. É uma síntese da fé cristã. Por que uma síntese da fé, né? Porque em Maria acontece o quê, né? Na vida de Maria, é claro, como nós falávamos, se escreve tão pouco da Virgem Maria, mas o pouco que se escreve da Virgem Maria nas Sagradas Escrituras é o suficiente para que a gente possa perceber, né, a grandiosidade dessa figura dentro da obra, da figura dessa mulher, né, dentro da obra de salvação. A primeira coisa, né, que nós vemos, né, por que uma síntese, né? Porque em Maria, assim, diante daquilo que é o texto sagrado do Antigo Testamento, não só os profetas falavam do Messias, prefiguravam o Messias, ou aquilo que ia acontecendo, né, ia prefigurando a vinda do Messias, mas também, né, em algumas passagens fala da Virgem Maria também, né, prefigura a Virgem Maria, por exemplo, na passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, né, onde diz lá, né, que uma virgem daria, né, conceberia e daria à luz, né, a um menino, né, que seria, né, o Emanuel, né? Então esse que é Deus conosco, né? Então nós vemos aí, né, que em Maria, né, há as prefigurações, é claro, né, cristológicas e mariológicas, né, que no Antigo Testamento, onde nós vemos aí essas duas figuras bem unidas, né, da Virgem Maria e de Jesus Cristo, do Messias, o esperado. Nós temos também, né, aí, né, em Maria, né, há também não só a prefiguração, mas há também a realização da obra divina, né? Por quê, né? Porque Maria não só foi prefigurada na antiguidade, juntamente com Cristo, mas em Maria também se realiza o mistério de Cristo, né? Se realiza o mistério de Cristo. Então isso é importante, né? Maria não está, olha só, ela não estava desvinculada das prefigurações da antiguidade e nem está desvinculada daquilo que vai acontecer, né, ali, né, a encarnação do Verbo. Até porque ela traz no seu próprio ventre, né, o próprio Filho de Deus, né? Então, assim, em Maria acontece, né, as prefigurações, a realização do mistério. E é claro, né, em Maria também, né, acontece a glorificação. E é claro, nessa glorificação nós temos duas realidades, né, que é a cruz e a ascensão. Então nós vemos aí, né, em Maria também, né, por quê, né? Porque assim como Maria foi com Cristo até o fim, até a cruz, olha só, né, Maria participando desse mistério de glorificação, né, do Filho de Deus que é glorificado, né, nessa terra através da cruz. E depois, né, Maria também é elevada aos céus de corpo e alma, participando da glorificação
da ressurreição, né, no céu também, né? Então isso é bem importante, né? Por isso que Maria é uma síntese da fé, né? Depois, outras realidades vinculadas a essa síntese da fé também é muito importante, porque ela foi a primeira que acreditou. A primeira que acreditou. Por que foi a primeira que acreditou? Quando o anjo, né, aparece para ela, o anjo Gabriel vem até ela, ela diz o que, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não entendia muito bem, ela mesma diz, né? Como que acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Mas o anjo vai ali, né, dizendo que o Espírito Santo viria, né, e a sombra do Altíssimo sobre ela ali, mas ela o que, né? Mesmo ainda não entendendo todo aquele mistério, ela acredita, né? Então, esse sinal, né, do seu fiat. Fiat quer dizer o quê? Faça-se, né? Um termo latino que significa faça-se. Então, quando ela dá, né, o seu faça-se, o seu fiat, né, o seu sim, naturalmente ela manifesta isso, né? A sua fé, né? Ela que foi a primeira que acreditou nessa obra de salvação. Ela é a primeira que anunciou também. Por quê, né? Porque ela, após o anjo ter saído, ela vai o quê, né? O anjo profetiza a ela, dizendo que a prima dela, né, Isabel, estaria grávida, né, ali, né, já do 6º mês, né? E o que ela faz? Ela vai até lá na região montanhosa para ali, né, realmente, né, servir, né, a sua prima. E lá ela anuncia, né, e olha só, né, uma simples saudação, né, vai dizer, né, o texto sagrado de São Lucas vai retratar, né, isso, né, muito importante, onde São Lucas vai dizer, vai colocar, né, vai trazer alguns elementos muito interessantes na visitação, né, de Maria a Isabel, né, e vai dizer lá, né, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então nós vemos aí, né, como que Maria, ela sobe, né, à região montanhosa para servir a sua prima, e lá, né, só com a sua saudação, né, que provavelmente era a saudação comum dos judeus, né, que é Shalom, a paz, né? Então, só com essa saudação, Maria anuncia aquele que ela traz, né, dentro de si, né? Que é claro, né, Maria ainda não tinha uma barriga grande. Maria, assim, né, na verdade, Isabel confirma o que o anjo disse que ia acontecer com ela, né? Então nós vemos aí, né, como que também, né, Maria que vai, né, anunciar e recebe, vai servir, né, e recebe essa confirmação, né, daquilo que estava acontecendo com ela. E a própria Isabel fica cheia do Espírito Santo, né? E ali, né, naturalmente, né, Isabel profetiza também, né, bendito é o fruto do teu ventre, né? Então manifestando que, né, que ela trazia já no seu ventre um fruto bendito, né, que é o próprio Filho de Deus. Depois, uma outra coisa também, né, muito importante, né, em Maria, né, há todo um vínculo, né, trinitário, né? Porque é um vínculo trinitário, né? Assim como nós dizemos lá, né, nas ladainhas, né, nós geralmente rezamos, né, filha de Deus Pai, chamamos assim, né, filha de Deus Pai, depois mãe do Deus Filho, e depois nós falamos, né, esposa do Espírito Santo, né? Então, Maria tem essa relação com a Trindade assim, né? De filha, de mãe e de esposa, né? Então, também é algo que é muito importante, que é aquilo, né? Se nós olharmos lá no nosso primeiro curso que nós fizemos sobre vida espiritual, quando nós falávamos da vida trinitária, nós estamos falando justamente disso aqui, né? Onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde nós nos tornamos unidos com o próprio Filho de Deus, com Cristo, né? Outros Cristos,
E nós, né, começamos a viver uma realidade, né, uma vocação esponsal, né, a vocação batismal é a vocação esponsal, onde nós nos unimos, o Espírito Santo está unido a nós, né, para que a gente possa ser a grande manifestação de Deus nessa terra, né? Essa experiência trinitária que Maria tinha, né? Claro, né? Uma experiência exclusiva a ela, né? Por ser filha, mãe e esposa, mas que todos nós também podemos participar, né? Claro, não como Maria, mas de uma forma diferente também dessa realidade, né? Trinitária. Outra coisa também que é muito importante também, né? Que aí, né, o último ponto, né, dessa síntese, né, da fé é a realidade o que, né, eclesial. Eclesial, né? Eclésia, né, significa igreja, né? Igreja em grego, né? Eclésia, que é claro, né, naturalmente esse termo, né, ele remete-se à assembleia. Então, assim, né, naturalmente, nós vemos, né, aí, né, Maria sempre como essa imagem, né, da igreja, né? Então, a imagem, principalmente a gente vê isso muito no Sagrado Evangelho, nos textos joaninos, né? No Sagrado Evangelho de São João, no Apocalipse, nós vemos aí, né, essa imagem, né, essas imagens que se confundem, né, de Maria e a igreja, né? Por que disso, né? Esse entendimento, assim como Maria deu à luz ao Filho de Deus, a igreja, pelo batismo, dá à luz, né, a outros filhos de Deus. Então, é bem interessante isso também. Por isso que a figura de Maria, né, com a igreja, né, está muito unida, né? Então, Maria e a igreja está muito unida, né? Principalmente nos textos sagrados, né? Se traz muito, principalmente São João traz muito essa mensagem, né? Essa união dessas duas realidades, né? Da mãe de Deus e da mãe dos filhos de Deus, né? Digamos assim. Que nós vemos, né, essa síntese da fé. Tudo isso nós precisamos também aprender a viver, né? Porque uma verdadeira fé, uma maturidade de fé se dá o que, né? A partir desse acreditar, né? Dessa confiança em Deus, né? Que a gente vai dando o nosso sim, né? O nosso fiat cada vez mais, né? Nos consagrando mais a Deus, que é a proposta ali, né? Do tratado também. Quando nós realmente, né, temos uma fé fortificada em Deus, nós conseguimos anunciar mais também a Deus, né? É aquela ideia, né? Tem um dito que diz assim, né? Se o coração não arde, os pés não andam. E realmente é assim, né? Para que a obra de evangelização aconteça, ela precisa acontecer primeiro aonde? Dentro do coração do homem, através dessa podemos dizer assim, né, desse contato diário, né, e atualizado a cada momento com o próprio Cristo, né? Quanto mais nós vamos vivendo uma intimidade com Cristo, quanto mais o nosso coração arde em estar na presença de Cristo, mais os nossos pés andam, né? Mais a gente evangeliza, mais a gente anuncia, porque mais essa graça divina em nós transborda e toca tudo que está à nossa volta, né? E aí, é claro, né, nós começamos a viver nessa experiência, né, trinitária, né, onde aí nós vamos tocando esses grandes mistérios, né, da Trindade, e é claro, nós conseguimos muito mais ser igreja, porque quando nós vivemos isso aqui, nós conseguimos, né, no amor, né, estar vinculados, né, ao corpo de Cristo, como membros desse único corpo. Então nós vemos aí, né, o quanto também Maria, né, ela nos auxilia, né? Se nós olharmos também, né, olha só, né, como nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, né, como Maria estava com os discípulos lá, né, unidos em oração, né? Então nós vemos aí, né, Maria também como essa que está ali, né, junto com os apóstolos, né, junto com a igreja que foi fundada pelo próprio Cristo. Depois nós temos aí, né, os privilégios. Privilégios marianos. O que são os privilégios marianos? Os privilégios marianos são os dogmas, né? Os 4 dogmas que nós temos marianos, né? E ainda nós dizemos, né, que quais são esses privilégios, né? O primeiro privilégio é que só Maria
é Mãe de Deus. Depois, mais à frente, nós vamos falar dos dogmas, disso aqui que a gente está falando, né? Mas aqui é só para que a gente possa, né, ter consciência. Esses são os privilégios da Virgem Maria, né? Só Maria é Mãe de Deus, mas ninguém nessa terra pôde ser Mãe de Deus, né? Mãe do Filho de Deus, Mãe de Jesus Cristo, né? Só Nossa Senhora. Por isso que, só por isso, ela já não poderia ser uma mulher qualquer, né? Então, porque nenhuma outra mulher, né? Muitas outras mulheres puderam e podem e poderão dar à luz aos seus filhos, mas nenhuma delas dará à luz ao Filho de Deus, né? Só Maria pôde dar à luz o Filho de Deus. Depois, o segundo privilégio, né? Só Maria é virgem perpétua. O que quer dizer isso, né? Depois nós vamos estudar isso também, né? Com mais calma, para a gente entender bem. Só Maria é o que, né? É virgem antes, durante e após o parto, né? Então, aí, né, só Maria recebeu, né, esse privilégio, né, da graça. Depois, terceiro privilégio, só Maria é preservada. Do pecado. Só Maria foi preservada do pecado, né? Por isso que depois a gente vai estudar isso também, né? Mas só para que a gente possa entender melhor isso aqui, né? Desde a antiguidade, né, se tinha uma dificuldade de entender, né, como que Maria, né, ali, né, participou, né, da obra de salvação, né, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Por quê, né? Porque se a salvação, né, de Maria, se a salvação dada por Cristo, assim, né, não tocasse a Virgem Maria, né, então ela, assim, né, então pelo menos uma pessoa não teria, né, participado da obra plena de redenção, né? Então, assim, né, isso tornaria o quê, né? A obra de Cristo uma obra imperfeita, né? Porque não tocou toda a humanidade. Então, assim, né, depois de muito tempo, de muito refletir, se percebeu que, né, Maria participou sim, né, desses méritos redentores de Cristo, da obra de redenção de Cristo, mas de uma forma assim, né, privilegiada, né, de uma forma singular, né, que é o que, né, sendo preservada. Todos nós, todo ser humano, né, assim, né, a não ser Maria, né, mas os outros seres humanos participaram e participam da obra de redenção de uma forma libertativa, onde nós recebemos o dom do batismo ali, né, e somos, pela graça de Cristo, né, de Deus em Cristo e no Espírito Santo, nós somos libertados do pecado. Em Maria, né, Maria foi o quê? Né? Ela não participou de uma forma liberativa, mas sim preservativa, né? Então, ela foi preservada ao pecado. Então, ela participou sim, né, dos méritos de Cristo, mas de uma forma singular. E esse também é um privilégio. Depois, só Maria foi assunta ao céu, de corpo e alma, né? Nós temos isso, né? Corpo e alma. Só Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Depois também, lá na frente, nós vamos, né, falar mais também sobre esse dogma, né? Mas só para que a gente possa entender, né, que são os 4 privilégios da Virgem Maria, né, que aí nos chamam muito a atenção, né? E depois a gente vai trabalhar esses dogmas
com mais afinco, podemos dizer assim, né? Para que aí a gente possa entender melhor, né, aquilo que todos nós celebramos na liturgia, né, e é claro, né, cremos no nosso coração também. Depois disso, dessa meia introdução, né, nós temos aí algumas coisas que são muito importantes, né, que é a reflexão sobre a Sagrada Escritura, né? Então nós vemos aí, né, o ponto 5 aqui, a reflexão sobre a Sagrada Escritura. Hoje a gente vai fazer essa primeira introdução desse conhecimento sobre a Sagrada Escritura, porque depois a gente vai, né, na próxima aula, a gente vai trabalhar o próprio texto sagrado para que assim a gente possa, né, realmente ir meditando. A gente possa ir meditando. Ponto 6. Na Sagrada Escritura, né, desde, né, assim, né, do Antigo Testamento, né, nós temos aí, né, a figura, né, todos esses textos, né, que vão, né, direcionando a vinda do Messias, né, o Emanuel, né, o Salvador. E a gente tem alguns textos sagrados importantes. E o que são esses textos, né? Esses são textos que estavam bem presentes na consciência do povo antigo, do povo judeu, né? Onde eles ali, né, eram textos que ali, né, motivavam a sua fé, né, motivavam a sua esperança para a vinda do Salvador, né? Então, existe basicamente 5 textos muito importantes, né? O primeiro, que a gente chama de proto-evangelho, que está lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer, né, lá, né, que é aquela passagem onde fala da condenação lá, né, da mulher, né, e da serpente, né, depois do pecado original, né? E diz assim, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, quando os teólogos, né, e é claro, né, o povo antigo, né, olhava esse texto, eles já percebiam o quê, né? Que aqui há toda uma imagem daquilo que viria após, né? Porque Deus diz, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. O que seria essa inimizade, né? Esse distanciamento. Então isso é muito importante. A serpente é quem? A serpente é o demônio, né? E a mulher, né, aqui, né, no texto sagrado aqui do Gênesis, remete a Eva, mas como nós entendemos como proto-evangelho, né, aquilo que seria o primeiro, que seria isso, né, proto, né, é o primeiro anúncio da Boa Nova, evangelho quer dizer isso, né, Boa Nova. Então nós vemos aí, né, que aqui, né, quando fala, né, porém inimizade entre ti e a mulher, né, entre a serpente e a Virgem Maria, por isso que há esse distanciamento, né, o pecado não tocou a Virgem Maria, primeiro que ela foi preservada, né, desse pecado original, né, que é transmitido entre as gerações, mas é claro, né, ela foi também preservada, né, como existe uma inimizade. Então o demônio ele não tem abertura para tentar a Virgem Maria, né? Aí nós podemos dizer, mas por que o demônio tentou Jesus Cristo, né? Só tentou Jesus Cristo porque ele permitiu-se ser tentado. E isso para quê, né? Para nos ensinar. Porque também Jesus Cristo não precisava morrer, mas ele quis passar pela cruz também para nos ensinar coisas também, né, importantes para a nossa vida, né? E aí nós vemos lá, né, colocarei inimizade entre ti
e a mulher, entre a tua descendência e a dela, né? Então, assim, né, entre que seria essa descendência, né? Seria os outros demônios, né? Não que os demônios eles geram outros demônios, porque não é assim, aqui é uma imagem figurada, mas nós vemos, né, essa descendência dos demônios, que são os outros demônios, mas a descendência da mulher, né, que seria o quê? Né? Que seria o próprio Filho de Deus, né, que veria. Então nós temos aí esse proto-evangelho, que também é muito importante, que era uma passagem que estava muito presente na consciência do povo antigo. Depois é a passagem que fala do Emanuel, que é Isaías 7, versículo 14, seguinte. Então, que diz lá, né, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, né? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. E aí nós vemos, né, como que aí essa prefiguração já, né, da vinda do Messias, né? E se nós olharmos, né, o próprio Evangelho de São Mateus, ele traz justamente essa profecia aí, né? Ele vai falando, né, para se cumprir a profecia, né? Então é bem interessante também, né? Mateus ele vem trazendo sempre essa relação, né, daquilo que são os elementos da antiguidade e os elementos que ali, né, para mostrar nessa consonância, né, entre aquilo que foi anunciado e aquilo que realmente, né, estava acontecendo, né? E aí nós vemos lá, né, São Mateus, né, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós vemos aí, né, como que Mateus traz também, né, a profecia antiga para fundamentar, né, aquilo que era o nascimento do Messias. Depois nós temos também em Isaías uma outra coisa, uma outra passagem aí mariológica também muito importante, né, que nós chamamos que é a raiz de Jessé, que está em Isaías capítulo 11, versículo 1 seguinte, né? Isaías diz assim, né? Olha só, né? Capítulo 11, diz assim, né? Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Então nós vemos aí, né, uma figura cristológica, né? Então nós vemos também, né, como que nós percebemos aí, né, um broto, né, a raiz de Jessé, né, aquele que dá, né, aí, né, essa raiz, né, que dá aí, né, como que é o fruto, né, que é assim, né, o próprio Filho de Deus, né, que é o descendente de Davi, né? E Jessé é o pai de Davi, né? Então a raiz de Jessé, né, remete-se a isso, né, a essa geração, né, dessa raiz, né, que é ali, né, segundo a profecia, que veria o Messias da família, né, de Davi, né? Então também muito importante. Depois uma outra passagem também muito cara também, né, aos judeus, né, que fala também do Messias, mas remete também, né, à figura mariológica, a figura de Nossa Senhora, é Belém. Lá a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1 seguinte. Miqueias também, né? São Mateus também ele traz a citação dessa profecia também. Então Miqueias vai dizer assim, né? Lá no capítulo 5, diz lá, né? Mas tu, Belém, de Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante
de Israel, sua origem antiga, de épocas remotas, por isso Deus os abandonará até o momento em que der à luz aquela que deve dar à luz. Então nós vemos aí nessa figura implícita aí, né, e essa prefiguração da Virgem Maria também na passagem aí, né, de Miqueias, né? Então essa figura de Belém, né, remete também à Virgem Maria, né? Porque Belém, a palavra Belém é uma palavra hebraica, né, que significa casa do pão, né? Então o que é a casa do pão? A casa do pão é aquele que é a Virgem Maria que traz a nós, né, o pão da vida, né? O próprio Cristo ele se diz assim, né? Eu sou o pão da vida, né? Então por essa relação, né, Maria é essa que é a nova Belém também, é aquela que nos dá o pão da vida, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E uma outra, né, uma outra passagem também é aquela que nós chamamos que é da filha de Sião. Está em Sofonias, capítulo 3, versículo 14 seguintes. Sofonias vai dizer, né? Capítulo 3, versículo 14 seguintes. Olha só o que diz, né? Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel, alegra-te e exulta-te. De todo o coração, ó filha de Jerusalém, o Senhor aboliu a sentença contra ti. Olha só, né? A sentença contra ti seria o quê, né? O pecado, né? Aboliu, né? Preservou do pecado. Afastou teus inimigos. Olha aquela relação lá com o livro do Gênesis, né? O proto-evangelho, né? Gênesis 3, né? O rei de Israel é o Senhor, que está em teu meio. Não precisará mais ter medo de alguma desgraça. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém: não tenhas medo, Sião, não te acovardes. Então nós vemos aí, né, essa profecia também que fala, né, da filha de Sião, né? Então é interessante, né? Sião é o monte onde estava construído a cidade de Jerusalém, né? Então filha de Sião, né, é aquela que é a filha da cidade santa, né? Então nós vemos aí também, né, como que toda essa relação aí, né, também, né, eclesial, né, onde nós vemos aqui, né? Então, essas 5 passagens aqui eram muito presentes, né, aí na consciência do povo de Israel, né? Então, para que a gente possa aí, né, ter bem presente isso, né, e naturalmente, a partir disso aqui, que se percebia os sinais dos tempos, né? Por isso que quando a gente vê lá, né, assim, né, como que Deus vai conduzindo a história para que se cumpra essas profecias, não é à toa, né, que Deus, em sua infinita providência, ele vai conduzindo a história para que tudo isso se realize, para que o povo de Israel, né, como São Paulo diz lá, né, na plenitude dos tempos, né, quando o povo estava e era capaz de perceber a vinda do Messias, né, a vinda e a pessoa também do Messias em Jesus Cristo, quando eles eram capazes de reconhecer isso, é o que, né? Quando eles conseguissem ver essas profecias, não só essas, mas algumas outras também, né, sendo cumpridas. Por isso que, por exemplo, São Mateus ele traz muito presente algumas dessas profecias, né? Principalmente essa do Emanuel e essa de Miqueias aqui que fala sobre Belém, né? Então, por quê, né? Porque os evangelistas eles têm esse cuidado de trazer, né, essas imagens antigas para mostrar, né, essas prefigurações antigas para mostrar que em Cristo essas prefigurações elas não mais são uma imagem imperfeita, mas são a própria realização que é o Filho de Deus, né? Então isso é bem importante também. E para terminar, né, a nossa reflexão de hoje, nós vamos também, né, tocar aí, né, no último ponto, né, que seria o quê, né? Que são as formas de interpretação.
as formas de interpretação, né? Como que nós conseguimos chegar a essas prefigurações, a essas percepções sobre essas figuras mariológicas? Como que a gente consegue chegar a isso, né? A igreja nos ensina 3 formas, que são as principais, né? Claro que diante da exegese da Sagrada Escritura, diante daquilo que é, né, a reflexão sobre o texto sagrado, nós temos outras formas também de perceber, né, e interpretar também o texto sagrado. Mas diante da Mariologia nós temos 3 formas básicas que são importantes, que é a forma objetiva. O que é a forma objetiva, né? A forma objetiva é aquela que nos traz explicitamente a figura da Virgem Maria. E isso nós vamos encontrar basicamente nos Sagrados Evangelhos, que trazem ali, né, a figura da Virgem Maria, né? Ora falando a mãe de Jesus Cristo, ora é Jesus Cristo dizendo mulher, né? Então nós vemos aí essa figura da Virgem Maria de forma objetiva nos Sagrados Evangelhos. E nos outros textos sagrados nós temos o que? Nós temos uma forma que é a primeira, que seria alusiva ou comparativa. O que seria essa forma alusiva e comparativa, né? Seria o quê, né? Aquelas figuras da antiguidade que, assim, né, diante das manifestações, né, das próprias prefigurações cristológicas, elas como que entram dentro dessa grande obra de salvação, né, na infinita providência de Deus, elas entram na obra de salvação para realizar alguma função, né? E nós vemos isso principalmente em quê, né? Em algumas mulheres do Antigo Testamento. Então, de uma forma comparativa, nós encontramos nessas mulheres do Antigo Testamento aquilo que é o quê, né? Que são as virtudes da Virgem Maria, né? E nós vemos isso, né, em várias mulheres. Nós vemos isso, né, lá, né, se nós olharmos, né, quando nós formos, né, na próxima Romaria, que nós formos a Aparecida, né, tem a curiosidade, né, quando você passa lá e vê a imagem de Nossa Senhora, assim, né? Tem a curiosidade de ver aqueles azulejos que estão são 6 mulheres, né, de um lado e 6 mulheres do outro, né? São azulejos que mostram ali, né, essas prefigurações mariológicas, né, que são essas reflexões alusivas ou comparativas, onde essas mulheres, as virtudes que são manifestas nessas mulheres são comparadas às virtudes da própria Virgem Maria. E nós chamamos essas mulheres as santas mulheres, né, do Antigo Testamento, né? E ali tem, né, Rebeca, nós temos ali Sara, nós temos a própria Eva, nós temos lá, né, se não me engano também a filha do faraó, né, que é uma imagem também mariológica, porque Moisés é a imagem cristológica, né? Então aqueles que estão vinculados a Moisés, né, é também, né, uma figura, é claro, a filha do faraó, né, é figura mariológica. Se nós olharmos lá, né, tem lá, né, também, né, a figura de Judite, a figura de Esther. Então tem várias ali, né, quando forem Aparecidas, né, tem essa curiosidade de perceber esses azulejos, né, que tem essas figuras dessas santas mulheres, né, do Antigo Testamento. Então nós encontramos nessas mulheres as virtudes de Nossa Senhora já prefiguradas já lá na antiguidade. Mas nós temos também uma terceira forma de interpretação, né, que é a acomodativa. E como que a gente encontra, né? Olha só, né? Parece que é meio confuso, né? Mas não é confuso não, né? Essa forma acomodativa é o quê, né? É quando nós vamos diante de alguma circunstância acomodando, né, aquilo que é a interpretação mariológica. E geralmente essa interpretação acomodativa nós usamos basicamente para lugares e também, né, objetos lá na antiguidade, né, que remetem à Virgem Maria, né? Vou dar alguns exemplos aqui, né, de lugares, objetos, né, algumas circunstâncias ali que nos chamam a atenção a isso, né? Uma imagem que São Luís usa no tratado, né? Ele vai chamar Maria de
paraíso terrestre, né? Por que ele chama Maria de paraíso, né? Porque, né, no paraíso habita o próprio Deus. Em Maria, no ventre de Maria, habitou também o próprio Deus, né? Então nós vemos aí, né, uma acomodação entre essas interpretações, né? Depois também, né, a sarça ardente, né, por exemplo, também é uma figura mariológica, porque Deus falava de dentro da sarça, né? O que Maria, né? O que Isabel, né? Qual foi a sensação de Isabel, né? De ter sido tocado, né? Por uma graça divina que estava dentro de Maria, né? Então nós vemos aí essa acomodação de interpretação, né? Depois também nós temos aí uma figura, né, do velo de Gedeão, nós temos, né, da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma imagem mariológica muito bela que remete-se à Imaculada Conceição. Se nós olharmos lá no capítulo 25 do livro do Êxodo, versículo 10, em seguinte, vai dizer lá, Deus ele vai mostrando, né, como que deveria ser construído a Arca, né, a Arca da Aliança, para que ali, né, fosse conservada as tábuas da lei, né? Então, assim, né, Deus ele vai dar todas as indicações, a metragem, tudo aquilo, né, que era necessário, o material que a arca deveria ser construída, a forma que deveria ser construída, e depois, no final, diz, né, que ela deveria ser revestida de ouro por dentro e por fora, né? Então, essa ideia aí do ouro, né, remete-se à pureza, à santidade, à divindade. Então, olha só, né, Maria era revestida, né, da graça por dentro e por fora. Isso é o que, né? Ela não tinha pecado dentro de si e por fora não tinha manifestação de pecado, porque o pecado externo, ele é uma manifestação da desordem interior, né? Então nós vemos aí uma grande imagem mariológica. E é claro, a Arca da Aliança foi construída para ser a habitação de Deus. E Maria também foi essa, né, a habitação de Deus, né? Nas próximas aulas nós vamos, né, aí, né, aprofundar, né, no entendimento da Sagrada Escritura, onde nós vamos pegando aí, né, alguns textos, né, para que a gente possa refletir e perceber, né, essa forma de interpretação, né, objetiva, alusiva e acomodativa, onde a própria igreja, no ensinamento da igreja, vai nos direcionando para que a gente possa, né, ter um entendimento melhor ainda, né, das prefigurações, daquilo que é a realização e, é claro, né, daquilo que realmente, né, acontecerá, né, na plenitude da nossa vida, que será no céu, né, nessa união, da comunhão dos santos. Então, muito importante isso para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa devoção e, é claro, né, amando, né, a Virgem Maria, né, que é a mãe do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos terminar a nossa aula, lembrando que toda essa nossa reflexão está baseada nesse livro, né, o Compêndio de Mariologia, e aqueles que quiserem adquirir, né, esse livro, pode, né, procurar na nossa secretaria paroquial, ou também, né, entrar em contato conosco, né, a gente pode fazer a encomenda quando se acabar na nossa secretaria paroquial, que tem alguns exemplares, ou então, né, aqueles que estão longe da gente, né, também podem, né, comprar, né, na Cultor, no site da Cultor de Livros, que eles também, né, têm disponíveis lá, né, alguns livros desses para a venda também. Então vamos terminar a nossa aula, né, com a nossa oração, né, pedindo à Virgem Maria que possa sempre nos ajudar, né, a interiorizar tudo e, é claro, né, colocar em prática na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.